Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Nesse segundo encontro, nosso projeto de orientação profissional, vou abordar um pouquinho sobre a formação da nossa identidade, como que ela se constitui e como que ela influencia nas nossas escolhas profissionais. Então, retomando um pouco sobre o que é autoconhecimento. Autoconhecimento nada mais é do que uma análise para quem eu sou. É um olhar mais atento sobre aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Por que determinadas situações me deixam mais confortáveis, outras não? Então, a gente pode entender que o autoconhecimento é um processo investigativo e um processo contínuo na nossa vida. Então, a gente tem que estar sempre olhando com atenção, observando quem a gente é, como a gente se comporta, como a gente lida com determinadas circunstâncias e situações na nossa vida. Também a gente pode dizer que o autoconhecimento está relacionado com a minha personalidade, que é a forma que eu me comporto, é a forma como eu sou. Retomando um pouco sobre os exercícios que a gente passou para vocês, né, aí no encontro anterior, ele busca justamente analisar isso. Ele busca analisar um pouco como que vocês são, um pouco da personalidade de vocês. Então, ele vai despertar muito mais o lado sentimental do que o lado racional. Então, ele vai buscar entender um pouco mais sobre o que constituíram vocês, quais foram as influências que vocês tiveram na vida que constituíram a forma que vocês se comportam, a forma como vocês são, quais são seus valores, quais são seus interesses, as habilidades, a ansiedade em relação à escolha, as influências internas e externas. Então, é um exercício que não vai falar para vocês, né, de forma assim, direta, o que vocês têm que fazer, qual profissão que vocês têm que escolher, mas é um exercício que vai te dar um panorama bem, assim, informativo sobre quem vocês são, sobre o que vocês gostam, sobre o que vocês não gostam. Por isso que é muito importante que vocês façam o exercício e ampliem a discussão com a gente pelo grupo. Então, como a gente falou lá atrás, o autoconhecimento, né, que é esse olhar para mim, é estar um pouco mais atento pela forma que eu me comporto, pela forma como eu lido com as situações, vai me ajudar muito a compreender quem eu sou. E esse compreender quem eu sou está muito relacionado com a minha identidade, que nada mais é que um conjunto de características que eu tenho. E esse conjunto de características, ele vai estar muito relacionado aí à forma que eu vou me comportar e à forma como eu vou lidar com as circunstâncias, né? E esse conjunto, ele é formado pelo nosso jeitinho de ser, que nos dá aí características muito particulares da nossa personalidade, que a gente chama de temperamento, que vai formar aí a nossa identidade, que é a forma como me coloco, a forma como eu me apresento. E a minha identidade está muito relacionada com as escolhas que eu faço, com aquilo que eu gosto de estar realizando, e também vai ter influência no requisito aí profissional. Por isso que é importante a gente investigar sobre quem eu sou, sobre a forma que eu me coloco no mundo, porque é bem provável que a identidade que eu tenho sobre mim, a minha identidade pessoal, vai estar atrelada na minha escolha profissional também. Agora eu vou passar um vídeo do Nerdologia, que vai falar um pouco mais sobre como a gente constitui a nossa personalidade. Peço que vocês anotem e que depois trazem as suas observações no encontro. Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e criado para fazer o Nerdologia. Ou será mesmo? Hoje a gente vai ver se são os nossos genes ou a nossa criação que determinam a personalidade. No episódio sobre o dilema do herói, eu falei que o super-homem tomaria decisões diferentes dos humanos simplesmente por ser kryptoniano. E muitos comentaram que ele foi criado pelos pais terrestres e recebeu valores humanos. Afinal, se o super é um alienígena adotado, que valores ele expressaria quando adulto? Os valores humanos que os seus pais passaram na criação ou que os seus genes kryptonianos dizem? No caso do super, saber que a visão de calor é uma herança alienígena é bem fácil. Já separar o que é efeito dos genes ou da nossa criação é bastante difícil. Os dois acontecem ao mesmo tempo, já que os pais dão os genes e a criação do que os filhos carregam. E mesmo irmãos estão expostos a mais do que o ambiente familiar.
Amigos, escolas, outros parentes, vizinhos, YouTube e muito mais participam do ambiente não compartilhado por cada criança. Ou seja, somos o resultado da soma dos nossos genes, da influência do ambiente familiar e do ambiente não compartilhado, a não ser que você compartilhe esse vídeo. A chance de separar a importância de cada um acontece quando, por algum motivo, eles são isolados. Filhos adotivos são genes vivendo em um ambiente familiar diferente da origem biológica. Os gêmeos fraternos vêm de dois óvulos fecundados, cada um por um espermatozoide diferente, então são dois genomas diferentes interagindo em um ambiente familiar. Já os gêmeos idênticos vêm de um mesmo óvulo fecundado. São duas cópias do mesmo genoma interagindo com ambientes diferentes. Ainda mais nos casos muito raros de gêmeos idênticos separados e adotados por famílias diferentes. Foi da comparação dessa variedade de famílias que começamos a separar qual a influência dos genes e qual a do ambiente. A grande conclusão, depois de compararmos mais de 14 milhões e meio de pares de gêmeos, a participação dos genes e do ambiente na nossa personalidade é de meio a meio. Psicopatologias, habilidades e complicações cognitivas, dependência química e saúde psicológica, e o que mais estudamos, até religiosidade, inclinação política e preferência alimentar têm influência genética. Até porque a influência genética também se estende ao ambiente que escolhemos como profissão e carreira. Na maioria dos casos, assim como a altura, a herança da personalidade é dada por vários genes, com uma pequena influência que pode se somar. Por isso, não temos um gene que faz alguém ter déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo. Assim como a combinação genética que gera alguém com 2,30 metros de altura é rara, mas é uma combinação normal dos genes que todos herdam. Algumas combinações de genes aumentam a propensão ao TDAH. Em alguns casos, os mesmos genes influenciam em mais de uma característica ao mesmo tempo, como ansiedade e depressão. Os genes que dão propensão à ansiedade são os mesmos que dão propensão à depressão. Não é que as pessoas depressivas acabam ansiosas ou que a ansiedade provoque depressão e vice-versa, mas sim que quem herda algumas combinações genéticas tem uma tendência a ser ansioso e deprimido. E o mesmo acontece com habilidades como a facilidade para leitura e matemática. As duas tendem a ser favorecidas ou desfavorecidas pelos mesmos genes. Quer a família quente, queira ou não, o Clark ainda tem muita influência de Jor-El e Lara na sua personalidade, apesar de crescer na Terra. A outra metade do que somos se forma quando os nossos genes convivem com o ambiente e passamos pelas situações que definem a nossa personalidade, como já falamos nos episódios de ciência nazista e ciência soviética. Assim como todas as características psicológicas estudadas têm influência dos genes, em nenhuma delas a influência é total. O ambiente sempre participa de como elas se manifestam. Por isso, os gêmeos idênticos têm uma personalidade mais parecida durante a infância e se diferenciam conforme envelhecem, já que eles trabalham, casam e passam por experiências individuais. A grande exceção é a inteligência. Quanto mais gêmeos idênticos envelhecem e se educam, mais parecida fica a inteligência dos dois. Os genes explicam pelo menos metade do QI de alguém e a outra metade depende em boa parte do quanto cada um se educa fora de casa. Pais inteligentes têm filhos inteligentes muito mais porque passam seus genes e dão condições como a escola onde os filhos estudam do que pela criação que dão. Sim, quando conseguimos estudar a influência genética e separar no que a personalidade das crianças reflete os genes paternos ou o ambiente familiar, descobrimos que a criação dos pais não tem influência quase nenhuma na formação dos filhos. Como Judith Harris explicou no seu trabalho marcante sobre onde as crianças socializam, o ambiente que realmente molda a personalidade é o ambiente não compartilhado fora de casa. Boa parte da socialização acontece entre crianças, com amigos, e boa parte da formação da personalidade depende do papel que elas desempenham nos grupos que participam. Quem é a extrovertida, quem é o tímido, o comediante, o falante. Nossas amizades nos primeiros anos e as áreas que nos interessam têm um papel muito maior na personalidade do que a criação que os pais dão. Os pais podem ter uma influência negativa muito forte quando são negligentes ou violentos, por exemplo. E mesmo nesses casos, boa parte do comportamento antissocial de adolescentes atribuído à negligência dos pais pode ser explicado pelos genes que esses pais mandaram. Ser influenciado mais pelas amizades do que pelos pais faz um bom sentido biológico, já que a nova geração precisa se adaptar ao ambiente que encontra e não ao que os pais encontraram. Apesar dos valores que a família quente tentou passar para o Super na sua infância, seu senso de justiça, moral e do que é certo
vem muito mais do papel de herói que ele assumiu durante a adolescência e dos genes kryptonianos. No melhor dos cenários, o que os pais podem fazer é dar um bom amparo e torcer para que as experiências que não controlam sejam boas para os seus filhos. Então, hoje em dia, dependendo da relação que crianças e adolescentes têm com os canais do YouTube que assistem, ainda mais se formarem as suas opiniões com base no que youtubers falam, alguns podem ter mais influência na sua formação do que os pais. Ou seja, criadores aqui do YouTube que querem ser ouvidos por esse público precisam pensar muito bem na influência e na responsabilidade que tem pelos valores que estão passando. Então, né, pessoal, a gente conseguiu observar aí como que a nossa personalidade, ela sofre influência de vários fatores, né? Não apenas no sentido familiar, mas também de todos aqueles que a gente faz parte mesmo, nossos amigos, a escola, a nossa comunidade, tudo isso vai constituir quem a gente é. E a nossa identidade, ela também tem que estar relacionado com a minha profissão, né? Então, a gente pode dizer, sim, que toda profissão, ela existe para resolver determinados problemas. A questão é, que tipo de problema que eu quero resolver? Que tipo de problema que eu me sinto mais confortável de estar buscando soluções, buscando melhores resultados para aquela ação? Qual o contexto que eu gosto de estar trabalhando? Tudo isso, pessoal, a gente pode chamar de identidade profissional, porque são um conjunto de características que essa profissão tem que realizar para poder entregar um bom resultado, para ser de fato um bom profissional. Então, a gente pode compreender que a melhor forma da gente se realizar-se como profissional é a gente juntar o ser com o fazer e com o ter. É a gente entender que o meu jeito de ser, que a minha forma de lidar com as situações, os contextos na qual eu gosto de estar inserido, o que eu gosto de estudar, o que eu gosto de estudar, também tem que estar relacionado com aquela profissão, com aquilo que a profissão pode estar me entregando ou não, e também com o fator dinheiro, né? O fator do ter, que eu também preciso para viver no mundo. Então, eu preciso olhar para tudo isso, tá? Entender que isso vai sofrer, sim, certas influências, como a gente viu no vídeo, de familiares, de amigos, né? Pessoas que a gente admira. Por isso que é importante a gente olhar muito para o nosso contexto, para quem eu sou, para o histórico da minha família, como que eu fui inserido nessa família, né? Quais foram os papéis que cada pessoa atribui dentro desse ambiente familiar. Como eu me coloco também dentro dessas relações é muito importante, para me entender que papel que eu estou exercendo. Porque esse papel também sofre muita influência na forma como eu sou, na forma como me apresento às pessoas. Agora eu vou passar um exercício para vocês, eu peço que vocês peguem aí um papel, tá? E eu quero que vocês observem essas imagens, são várias imagens aí que vão retratar profissões em seus ambientes de profissionais aí diversos. Eu quero que vocês olhem bem atento para elas e classifiquem quais são os traços, né? Quais são as personalidades que vocês acreditam que essas pessoas têm que ter, né? Que esses profissionais têm que ter para realizar bem essa profissão. O nutricionista, o que vocês pensam que esse profissional tem que ter como características pessoais para conseguir realizar bem essa profissão? Um engenheiro, um arquiteto, alguém que trabalha com construção, o que vocês pensam que esse profissional tem que ter como características pessoais, hein? Não é necessariamente voltada à acadêmica, mas características pessoais para conseguir realizar bem essa profissão. Um médico, né, um enfermeiro, algum tipo de cuidador que atua aí na saúde da população. O que vocês pensam que esse profissional tem que ter? Um professor, pensando aí, vocês que estão na escola, no ambiente escolar, o que vocês consideram, por exemplo, que um professor de vocês tem que ter para que ele seja um bom profissional nessa área, né? Ou, por exemplo, aquele professor que vocês admiram, que vocês gostam muito da aula dele. O que vocês acham que esse professor tem que faz vocês olhar, prestar atenção na aula dele, ou até mesmo ter admiração pela sua profissão, por aquilo que ele está ensinando? Então, anote aí no papel. Um químico, um biólogo,
ou um biomédico, alguém que trabalha aí no ramo da ciência. O que vocês acham que esse profissional tem que ter como características pessoais para conseguir realizar bem a profissão? Um advogado, alguém que trabalha em escritório, como também na parte administrativa. O que vocês acham que esse profissional tem que ter como características pessoais para conseguir realizar bem essa profissão? Então, pessoal, vocês conseguiram observar que como cada profissão ela vai exigir conjunto de características específicas para que ela possa, né, de certa forma, executar aquilo bem, para que ela possa resolver aquele problema de certa forma adequada. Então, eu penso que vocês têm que buscar, quando vocês estiverem escolhendo uma profissão, ou analisando qual profissão vocês gostam, qual profissão que vocês têm mais interesse, buscar analisar, né, fazer esse mesmo exercício, só que com vocês. Quais são as minhas características que eu tenho que está relacionada com essa profissão? Por que que essa profissão me traz um certo interesse, me desperta isso? Por que que eu gosto disso? Né? Então, busca também fazer esse exercício com vocês. Agora eu vou passar um vídeo de um trecho de um filme, chama B-Movie, a história de uma abelha, que vai tratar um pouco sobre a questão da escolha aqui e como que ele se sente em relação a essas influências familiares. Né, a gente consegue observar aí, pessoal, como que essa relação da escolha profissional, assim, na grande maioria das vezes, tem muito essa expectativa muito grande dos pais. Isso é algo natural, porque afinal de contas, eles nos colocaram no mundo, então eles vão ter mesmo essa expectativa, né? E muitas vezes isso gera uma certa cobrança, isso vai gerar uma certa dificuldade da gente escolher uma profissão. Então eu penso que muitos de vocês também se identificaram com esse trecho do filme. E vou passar um outro agora, tá? Espero que vocês também prestem atenção e anotem as suas reflexões aí em relação ao vídeo.
É muito bonitinho, né, pessoal, de ver assim, como que um filme, por mais que seja de animação, traz tanta reflexão da nossa própria sociedade, né, da nossa própria vida. Eu penso que muitos de vocês se identificaram com alguns trechos no filme, como a gente se sente muito pressionado para fazer uma escolha, para trabalhar às vezes com aquilo que o meu pai, ou que minha mãe trabalha, né? E como que há muita expectativa em relação a tudo isso. Mas eu penso que o importante é a gente entender que o trabalho não precisa ser algo tão chato, sabe? Não precisa ter aquele olhar de ser uma coisa extremamente chata, sem sentido para a nossa vida. Tem como sim a gente ser feliz com aquilo que a gente faz e, no mesmo tempo, também ganhar dinheiro, também conseguir uma boa remuneração financeira. Então, pelo menos eu pretendo aí, né, ter fazido com que vocês tenham algumas reflexões, alguns questionamentos aí na nossa própria sociedade, na nossa própria forma de olhar para o trabalho, na nossa própria forma de encarar isso. E depois traz as suas reflexões lá no nosso grupo, tá? Agora falando um pouquinho sobre talentos. É muito importante a gente olhar para os talentos, porque é aquilo que a gente tem facilidade para fazer. É aquilo que eu faço sem esforço. E esse talento, ele é importante a gente observar, porque é a forma da gente poder contribuir para a nossa sociedade. E também, quem sabe, aí está relacionado a uma profissão. Né? E é importante a gente entender que o talento não tem nada a ver com algo místico, uma habilidade inalcançável, né? Também não está relacionado a se é uma pessoa que tem aí um QI muito alto, né? É super dotada, se é uma pessoa que tem, nossa, uma habilidade muito alta, assim, não está necessariamente voltado para isso, e sim aquilo que eu faço, que normalmente é aquilo que eu não percebo, mas que as outras pessoas percebem, que me elogiam, né? E eu penso que é importante a gente olhar para isso e buscar desenvolver. Então, os talentos, de forma bem resumida, ele é uma junção de três fatores: daquilo que eu tenho facilidade em fazer,
daquilo que eu amo estar realizando e a vontade de saber aprender cada vez mais, aquilo que me motiva, estar sempre estudando, estar sempre buscando se aperfeiçoar. E qual que é a importância da gente descobrir o talento, né? Qual que é a importância de eu buscar desenvolver e aperfeiçoar aquilo que eu sei fazer? Porque é bem provável que quando eu faço algo que eu gosto, quando eu faço algo que eu tenho facilidade, é bem provável que eu vou me sentir mais motivado. É bem mais provável que eu vou buscar formas de estudar e me qualificar. E, por consequência, eu vou conseguir ganhar mais, eu vou conseguir ter uma boa remuneração com aquilo que eu realizo. E aquilo também não vai ser tão desgastante, aquilo para mim não vai ser tão frustrante. Então, todo talento ele precisa ser aprimorado. Por exemplo, uma pessoa que joga muito bem, né? Joga muito bem bola, por exemplo, ele é um ótimo jogador de futebol. Mas se ele não tiver esse talento aprimorado, ele nunca vai ser um jogador de futebol, né? Então a gente precisa também entender que todo talento, por mais que eu tenha essa habilidade já, eu preciso desenvolver ela. Como também é importante que eu esteja em contato com diferentes situações, que eu tenha essa liberdade para descobrir, para experimentar coisas novas, né? Porque a escolha profissional, ela exige isso, ela exige que eu, de fato, tenha uma vivência com o mundo lá fora. Né? Então, muitas das vezes a gente se sente inseguro em relação à escolha, porque a gente não tem toda essa vivência. É importante a gente se permitir a viver, né? Se permitir a experimentar as coisas. E também, sempre é bom lembrar que nunca é tarde para a gente se descobrir, nunca é tarde para a gente também, às vezes, começar, né? Tem muitas pessoas que têm esse medo de, eu escolhi um curso, não é bem isso, e agora? Né? Não tem problema nenhum a gente se encontrar em outras áreas, ou a gente trabalhar em algo, depois mudar para uma outra área de atuação, porque a gente, como eu falei, a gente não é nada absoluto, né? A gente está sempre em constante mudança. Agora falar um pouco sobre o propósito, que é uma palavra muito usada, mas assim, sem questionamento nenhum. E por não ter essa reflexão, por não ter esse questionamento, essa palavra propósito, muitas das vezes ela acaba tendo um sentido muito equivocado, né? Então é importante a gente compreender que o propósito, ele está relacionado a algo que vai muito além do fator financeiro, é algo que sai um pouco de mim mesmo, é aquilo que eu faço para o mundo, é aquilo que me motiva a realizar aquilo que eu faço. E essa motivação é o que vai fazer com que eu permaneça naquela área de atuação por mais tempo. Vou passar agora um trecho do filme Soul, que vai trazer um pouco mais sobre essa reflexão de propósito, sobre realização naquilo que a gente faz. E depois a gente volta aqui para trazer um pouco mais de reflexão sobre essa parte do filme.
Eu gosto muito de trazer, né, essa parte do filme, principalmente essa parte. É um filme lindo, é um filme que vale a pena vocês assistirem, mas que mostra muito pra gente sobre o que é de fato o propósito, que é justamente isso, é o que nos motiva, é o que dá um sentido para aquilo que a gente está realizando. E a gente, como ser humano, a gente precisa disso, pessoal, porque o dinheiro, de fato, ele é muito importante, tá? A gente não pode excluir isso. Só que será que isso me motiva a longo prazo? Eu acredito que não. Então, a gente pode entender que tem várias formas de a gente se realizar profissionalmente, tem várias formas da gente se sentir feliz com aquilo que a gente realiza. Muitas vezes a vida não vai entregar aquilo que a gente gostaria, mas a gente precisa entender que tem várias formas, né, de eu buscar desenvolver os meus talentos, de eu conseguir colocar em prática aquilo que eu sou bom e poder também contribuir aí com a sociedade como um todo. Então, vale muito a pena depois vocês assistirem o filme, tá? Quem não assistiu ainda, eu recomendo que vocês assistem. E também que vocês anotem aí as reflexões de vocês e traz pra gente no nosso grupo do WhatsApp. Agora falando um pouquinho sobre as influências, né, as expectativas aí, como que a gente pode lidar com isso, né? Os nossos pais, pessoal, de certa forma, eles vão ter alguma expectativa em relação a gente, porque eles colocaram a gente no mundo, né? E ser pai, ser mãe é mais se doar do que ter, né? Algo às vezes em retorno. Então é normal que os pais se preocupam, é normal que os pais às vezes queiram interferir, como uma forma de querer ajudar o filho. E essa, às vezes, expectativa muito grande que os nossos pais têm com a gente, né? Essa idealização que eles colocam na gente, nem sempre é ruim, porque isso mostra que antes da gente nascer, a gente foi desejado. Esse núcleo familiar nos acolheu. Então, a gente também precisa ter um olhar um pouco mais... ser um pouco mais, assim, não tão severo com isso, né? Porque, de certa forma, é normal que eles queiram interferir, é normal que muitas vezes eles queiram ajudar, e nesse ajudar acaba mais atrapalhando do que ajudando. Então, a gente precisa ter um pouco mais de paciência, porque para eles também é difícil, né? Tem muita essa ansiedade em relação, será que meu filho vai manter o mesmo estilo de vida que eu dei para ele? Será que ele vai seguir os mesmos passos? Ou será que tudo isso que eu fiz realmente foi bom, né? Porque ser pai e ser mãe também, eu acredito que não deve ser nada fácil.
Então, eu penso que a gente tem que buscar lidar com essas influências de forma mais madura, né? E ser madura, ela exige você ser mais assertivo. Ela exige que você aprenda a colocar limite no outro, a ponto de não magoá-lo, né? De não desrespeitar o espaço daquela outra pessoa. Então, toda escolha consciente, ela vai envolver tanto a minha autonomia, a capacidade de mim mesma escolher por mim, a capacidade de eu pesquisar, de eu ver o que para mim faz sentido, o que não faz, como também a maturidade, que é essa questão de saber lidar com, muitas das vezes, as influências externas que eu tenho, muitas vezes os meus familiares, que pode ser que eles não vão aceitar muito bem as escolhas que eu fiz, por ser escolhas que vai contra aquilo que eles esperavam, ser contra aquilo que eles já meio que criaram uma expectativa, mas eu preciso ser muito assertivo naquilo que eu não quero e como também aquilo que eu quero. Então, eu peço, pessoal, para hoje, né? É isso que eu preparei para vocês. Espero que vocês aí tenham feito os exercícios, as reflexões que eu trouxe aqui. Trazem isso no nosso grupo. E, mais uma vez, obrigada pela participação e por terem aqui acompanhado a explicação.